Mestre Jesus, divino amigo, com alegria que estamos aqui de volta, agradecendo pela oportunidade que se renova para nós, permitindo-nos aqui buscarmos aprendizagem que vai proporcionar-nos uma evolução mais consciente aqui na Terra. Ensinamentos que nos auxiliarão a superar dificuldades, empecilhos, as nossas inclinações más, favorecendo assim a transformação moral que caracteriza o verdadeiro espírita. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do entendimento, para que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, no clima da fraternidade, do entendimento, da paz, que as Tuas vibrações de luz e amor, bondade, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então, nós vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, na verdade, do livro de Gênesis de Moisés, a partir do versículo 8, né? Nós já terminamos o versículo 8, vamos partir para o versículo 9. Então, eu vou ler a partir do versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Muito bem. Nós hoje vamos começar o estudo a partir do versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Esse primeiro movimento desse versículo, e chamou o Senhor Deus a Adão. Então nós estamos aí lidando com o chamado da consciência. Chamado da consciência. Então, a partir do momento em que nós gravamos a lei de Deus na consciência, as diretrizes de segurança para a nossa conduta correta na Terra, que nós conhecemos como Decálogo, por exemplo, que é aquele código perfeito, suficiente para reger a vida na Terra, a vida
social humana, os 10 mandamentos são suficientes. Mas como nós temos dificuldade em entender a lei natural, compreender a lei natural e a sua dinâmica dentro de nós, no nosso mundo interno, e as diretrizes que nos foram trazidas para o governo das leis naturais, que são os nossos instintos, que são os embriões dos sentimentos nobres, que são as válvulas que nos libertam efetivamente do arrastamento dos desejos, das emoções complexas que trazemos. Então, e chamou o Senhor Deus a Adão, definindo para nós que o primeiro componente que é sindicado ante as dificuldades é a razão. A razão é que é sindicada. O sentimento, ele é espontâneo. O sentimento, tem que ser domado. Ele tem que ser gerenciado, tem que ser administrado. Tanto é assim que quando nós cometemos algum erro, nós vamos dizer assim, eu bem sabia que isso não ia dar certo. E quando nós erramos, o sentimento é que nos leva a errar, a despeito da razão que está no comando e nos diz cautela, prudência, vigilância, atenção. Muitas vezes nós vamos agindo ao sabor das emoções, sabor dos desejos. E aí, quando nós assim agimos, os resultados são complexos, a razão então é chamada, a razão desperta, que é a voz da consciência. Então ela é inquirida. Nós mesmo, no movimento interior, somos nos inquirimos, porque nós percebemos que cometemos um erro. Agora, com relação aos erros, nós temos que ter tranquilidade, serenidade, porque o erro é natural. Nós não podemos mais ter intenção de errar, e errar por intenção. Porque Deus olha a intenção. Por exemplo, questão 747, falando do assassínio. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, vários atenuantes para o caso de assassínio, certo? Logicamente que quem conhece a lei, não matarás, intencionalmente comete o assassínio, ele tem um grau muito maior de culpabilidade do que alguém que mata em legítima defesa, ou porque está com fome, certo? Então nós não podemos julgar pelo fato. Por exemplo, aprendemos aqui que o soldado que mata em batalha não tem culpa. Então nós vemos que a lei, o espiritismo é o consolador prometido. Porque antigamente pensava-se que matou na guerra, está lascado, vai. Tem que pagar isso, não é isso que o Espírito pensa de modo geral? Quem não estuda o livro dos Espíritos, acha que matou, vai pagar. Calma, não é assim. Você está com o seu carro, atropelou alguém, a pessoa morreu? Foi intencional? Não foi intencional, certo? Então temos que ter calma com os julgamentos precipitados. O olho por olho, dente por dente, foi um dispositivo adotado lá na antiguidade para conter um povo bárbaro.
Mas não é verdade. Não é verdade que a lei é do olho por olho, dente por dente. Né? Um elemento cometeu um assassínio. Mesmo um elemento cometeu um assassínio. Naquela época seria a justiça, né? A lei. Você cometeu um assassínio, por exemplo. Tem casos assim no livro Dicionário da Luz. Se não me engano, o caso do Segismundo. Foi assassinado. O elemento que assassinou, até onde nós lemos lá, não teve que morrer para... Ele recebeu o assassinato como filho na próxima existência. E devolveu por herança para ele os bens que ele tinha roubado. Isso. Notaram? Então a gente tem que ter calma, nós temos que ter ponderação. Então aqui nós estamos trabalhando com o diálogo da consciência. Diálogo da consciência. Então, porque o sentimento é que nos leva a complicar. Eu não entendi bem isso aqui, ó. O desejo é a vontade descaracterizada. Vontade descaracterizada. Porque vontade é diferente de desejo. Nós confundimos desejo com vontade. Eu estou com vontade de comer manga. Isso não é vontade, é desejo. A gente usa mais a vontade. Certo? Então o desejo é uma vontade descaracterizada. Involuntária. Mas a vontade, nós aprendemos, estudando pensamento e vida, que é o impacto determinante. Vontade. Então você conscientemente você tem o desejo às vezes é irreverente. Você tem o desejo, por exemplo, de fazer uma piadinha no momento que precede a reunião mediúnica. Você pode ter certeza que esse desejo aí vem de fonte complicada do mundo espiritual, que aproveita do seu sentimento. Então é um desejo irreverente, um desejo inapropriado. Então a vontade tem que assumir o controle. Não é o momento para esse tipo de piadinha aqui. O momento aqui é sério. A reunião mediúnica de desobsessão. Tem espíritos sofredores em grande número e nós vamos ficar fazendo piadinha no momento que precede a reunião. Porque se não tiver um controle, a vontade chega a ser um impulso. Não, se não tiver controle, a vontade é arrastada. Pois é. Porque às vezes a pessoa é tão irreverente, que mesmo conhecendo as normas do trabalho mediúnico, por exemplo, ela tem aquele desejo e dá razão àquilo. Acho que é conveniente fazer uma piadinha no momento de precede a... Tem que ter também o bom senso, né? Saber a hora. Até de brincar, né? Mas aí, quando o bom senso prevalece, tem a coordenação que tem que chamar a atenção, entendeu? Por isso que temos que ter o quê? Disciplina, ponderação, não é isso? Ninguém vai chegar numa UTI e vai fazer piadinha, vai? Não sei, né? Tem gente que quando ele... Não. Nenhum de nós que participa da reunião de segunda-feira, que tem aquela vontade de fazer uma piadinha antes da reunião, faz piadinha na UTI. Isso eu te garanto. Pois é, isso que eu falei com você. Então qual que é o problema? O problema é de ordem espiritual. Falta de compenetração. Chegar, estou entrando com uma atividade... E maturidade espiritual, né? Exatamente, maturidade espiritual. Porque se nós descemos aqui a escada para vir para o salão da reunião mediúnica e a gente não se compenetra, Está com o pensamento voltado para de que aquele lugar ali é um lugar de sofrimento, então está uma situação difícil aí que precisa ser revista na intimidade desse diálogo interior aqui, ó.
E chamou o Senhor Deus a Adão. Então, a pessoa não está ouvindo o chamado divino na razão do mundo interior. Então, é preciso ter essa noção. Então, aqui, o que é que nós estamos lidando? Nós estamos lidando com esse movimento aqui. O sentimento arrastou o Adão, aqui numa situação de uma desobediência grave, porque essa desobediência aqui, que está sendo repetida aqui na Terra, foi o que trouxe esse grupamento de espíritos do mundo de origem para cá. Uma desobediência grave das leis de Deus. Logicamente, nós não estamos... Quando a gente fala aqui, no exemplo aqui de uma brincadeira que precede a reunião mediúnica, é uma falta gravíssima, mas é uma falta séria. E se o elemento, por exemplo, for repetitivo, nós temos até que afastar dos trabalhos. Vai ter que afastar, porque já virou um problema grave. Se a pessoa persiste. Pode comprometer o trabalho, apesar que tem toda uma estrutura de proteção e tudo. Não, mas os espíritos, a proteção do espírito não pode falar. Os espíritos, Elana, não tem como contrariar a lei divina. A lei divina que nós estamos tratando aqui é um impulso natural que nós desenvolvemos ao longo das reencarnações nos reinos que precedem a humanidade. O instinto é uma lei natural. As diretrizes de Moisés são para a contenção dos instintos que desenvolvemos na animalidade e que na humanidade têm que ser contidos. Porque na faixa da animalidade era lícito matar para sobreviver. Mas na faixa da humanidade, da razão desenvolvida, não é lícito matar, tirar a vida do próximo, porque ele tem o mesmo direito que você tem de viver. Então, por isso que tem um mandamento. Não matarás, que é para conter o impulso. Então, esses espíritos aqui, lá no mundo de origem, na viração, já que falamos aqui de viração, na viração do ciclo de prova e expiação para regeneração, não quiseram amar o próximo, praticar as leis divinas, as diretrizes. Então, vocês querem matar, vocês querem manter o comércio sexual desenfreado, então vocês vão para o mundo primitivo, porque lá isso vai ser útil. No primitivo isso vai ser útil. Vocês vão esgotar a animalidade no mundo primitivo. Vão saturar-se da humanidade no mundo primitivo. Porque precisa saturar, já que não deu conta, vai saturar. Mas no meio condizente, sofrendo as dores da convivência no mundo primitivo. E é onde predomina o pranto e o ranger de dentes. Então é um método pedagógico. Não é porque eles vão para lá para fazer só aquilo que eles gostam, eles vão pagar por aquilo mesmo lá. Eles vão fazer o que eles gostam, mas no meio violento. Porque aqui eles praticam a violência se escondendo com os recursos que têm. Certo? Então eles não são atingidos pela lei. Um elemento que provoca guerra, por exemplo, aqui na Terra, não tem sido atingido pela lei, tem? Porque eles são poderosos. Eles é que comandam, dominam. Exatamente.
Lá no mundo primitivo, não. Lá no mundo É primitivo, inevitável. eles vão conviver com os brutos por natureza. Igual, Piores, na mesma piores que sintonia. eles. Iguais ou É iguais no sentimento, né? para eles Mas é resgatarem. iguais no sentimento, É. iguais nos desejos. É a lei da força. Só que lá ele não vai ter onde se esconder. Não vai ter a artimanha jurídica, Os recursos. a artimanha legal para eles escapar da punição. Não, vai ser uma guerra. Lá não tem. Então aí, no mata e morre do mundo primitivo, os que têm mais sensibilidade, que são esses que vierem degredo, eles vão buscando solução para melhorar a situação, entendeu? Porque eles têm recursos no subconsciente. Precisa melhorar essa barbaridade aqui. Isso aqui tem que ter um controle. Aí começam a surgir as leis. No embate ali do cotidiano começam a surgir as leis. Os que vieram de fora que têm bagagem, começam então no contato social ali, começam a criar regras. De forma natural, intuitiva e até auxiliados pelos protetores espirituais, que vão ali tentando influenciar, até durante o sono, desprende, não é? Alguns vão lá no mundo de origem, né? Relembram de certas leis, aí ele acorda com bola, alguma coisa para melhorar ali. Então o progresso vai sendo feito. E os sentimentos vão mudando. E eles vão ser exemplo para os primitivos, para a natureza. Mas o problema deles foi a desobediência. E essa desobediência foi reciclada aqui na Terra. Foi repetida aqui na Terra. Então aqui chamou o Senhor Deus Adão, chamado da consciência. Então, a razão é o grande agente diretor dos desejos. E a manifestação do desejo é diretora das nossas tendências. Então, nossos desejos apontam as nossas tendências. Então, os desejos eles devem ser cerceados pelos códigos de conduta, pelos códigos de ética, pelas leis humanas e pela lei divina. Porque senão é o retorno à barbárie. Se não fossem os códigos. E mesmo com os códigos, nós vemos o nosso mundo hoje, ainda, o mundo primitivo. Nós lidamos o que no mundo primitivo, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo? Perversidade humana. Inclemência da natureza, 2 pontos que eles destacam. Então, no mundo de expiações e provas, ainda predomina a perversidade. A perversidade ainda é um fator. Prevalece como nós temos visto. Então, a turma da perversidade vai saindo lentamente, vão chegando os melhorados, e ao longo aí de 2, 3, 4 gerações, nós vamos ter um mundo melhor. Então vai demorar um pouco, porque, pelo que nós estamos percebendo, até 2057, pelo menos, vão renascer espíritos complicados ainda. Mas vão nascer também espíritos bons, né? Sim, porque estão saindo muitos complicados.
vão renascendo bons, mas eles complicados não vão renascer. Pelo que nos parece, até 2057 ainda. 2057 está aí. Sim, Pertinho. mas eles vão renascer até lá. O Aí eles vão estar com 50 anos, 40 anos. Não, por isso que eu estou falando. Como está Lá na perto, segunda- ainda tem muitos para virem. Lá na segunda metade desse século. Então nós ainda vamos lidar aqui na Terra com situações complexas ainda durante um bom tempo. Você tenha calma. Nós achávamos que não teríamos mais guerra no século XXI. As guerras estão só escalando. Agora, a transformação moral, ela se dá exatamente nesse equilíbrio de você domar seus O espírito é desejos. é. É exatamente isso, né? O espírito é reconhecido Por por domar suas inclinações más e pela transformação moral. moral. Ou seja, ambas... Que decorre da domar as inclinações más. Inclinações más que se tornaram más na faixa da humanidade. Vocês vão lembrar disso aqui. Sim. Animal não tem inclinação má, não. Logo depois... O instinto natural não é A coroa da razão. Né? não é mal. O instinto natural foi desenvolvido para a realização de grandes coisas. Quando nós chegamos na faixa da razão, o pensamento contínuo desabrocha, nós somos dominados pelos instintos. Dominados pelos instintos. Quando a razão está preparada, recebemos o conhecimento da lei. Não faça isso, não faça aquilo, que é para conter aquele instinto natural, que agora precisa ser contido. Tem muitos que vão obedecer à lei e vão começar o trabalho de contenção do instinto. Aqueles que não querem, aí vão desenvolver a inclinação má. Porque quando nós conhecemos a lei, não queremos praticar a lei, os instintos aí se tornam inclinações más. Que aí nós vamos desenvolver a mulher do texto aqui, que é o sentimento. Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, crueldade, perversidade, que não existem no reino animal, tá, gente? O reino animal não tem crueldade, não tem perversidade, não. O animal mata para sobreviver. Quando chega na faixa da razão, e não queremos obedecer aos dispositivos legais, nós vamos tomando gosto pela crueldade, pela perversidade. Aí nós vamos desenvolvendo um sistema para justificar aquela perversidade. Nazismo, fascismo, e vai por aí. Sistema para justificar o injustificável. E eu não quero mudar, mas eu quero que E eu não quero mudar. Sabe o que está no foco do fascismo, do nazismo? E eu não quero mudar. Então eu vou moldar o mundo segundo o meu desejo. Vou impor o mundo meu desejo, a minha vontade. Vou fazer desse mundo aqui o meu reduto e eu vou ser o rei. É o que aconteceu, né? Eu vou fazer desse mundo aqui o meu reduto e eu vou ser o rei. Todos vão ter que me obedecer e a minha vontade vai prevalecer. É o que está se vendo hoje. É o móvel do movimento. E é muito triste porque eles encontram adeptos, Exatamente. que são os que pensam da mesma forma, que vão se agregando no processo. Então, é um negócio, a situação ainda prevalece no mundo
esse tipo de mentalidade. E os envolvidos também, no caso de uma guerra, não é por acaso também, né? Não, porque aí é o escândalo necessário. Escândalo, né? Uma humanidade invigilante, que é o nosso caso, vai colocar lá no topo do comando um semelhante. Nada é por acaso. O elemento não caiu de paraquedas para dominar. Tanta crueldade. Ele foi colocado. Ele foi colocado pelos invigilantes, aqueles de nós que negligenciamos ao longo dos séculos as leis divinas, também não quisemos praticar as leis divinas, vamos sendo conduzidos por semelhantes a nós. A imagem e semelhança. Ah, por que Deus permite? Porque as leis naturais não podem ser derrogadas. Nós é que vamos atraindo. Lembra da questão 1018 do Livro dos Espíritos? 1018, ela é muito interessante. Vou trazer a baila aqui, novamente, porque 1018 e 19. Ele tem edição que é 1018 e outras é 1019. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, está vendo? Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, aquelas 10 que Moisés trouxe, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. Então existe uma lei natural de evolução, solidariedade dos mundos, e diz que nós é que atraímos os espíritos para reencarnar aqui. Massa coletiva é que atrai. Então, se a massa coletiva é muito egoísta, como ainda é, ela vai atrair o remédio para o mal. Vai atrair os semelhantes, que é o remédio para o mal. E os semelhantes primitivos. Porque os primitivos precisam conhecer coisa melhor. Então eles são atraídos pelos que têm conhecimento, mas não querem praticar. Querem praticar a lei divina. Então, por meio do progresso moral, praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Esses, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo são sentimentos. Como é que você bane orgulho e egoísmo? Banindo os espíritos. Tem como você banir orgulho e egoísmo por decreto. A partir de hoje está banido da sociedade o orgulho e o egoísmo. Ou vai rir da lei, vai rir do decreto. Como orgulho e egoísmo são sentimentos, se você banir, você bane o indivíduo, orgulhoso e egoísta. Aí você extirpa da terra o mal. Aí ele vai para o meio onde o orgulho e o egoísmo vai ser útil. Porque atrás daquele orgulho e egoísmo daqui da terra, tem muito conhecimento. Tem conhecimento jurídico, conhecimento matemático, físico, médico, religioso, filosófico. Verdade. Tudo isso no consciente. Vão levar lá para o mundo, lá que precisa de tudo isso. Ao longo lá de 30 mil, 40 mil anos, eles vão levando o progresso. Né?
É isso aí, amigo. Então, não tem como você derrogar a lei da natureza. Então, o elemento, aquele que você perguntou, não foi? Sistematicamente, ele é irreverente aqui na reunião mediúnica, ele tem um problema de evolução. Se não conseguirmos controlar, você tem que se preparar melhor, você vai se preparar melhor, quando você conseguir vencer essa tendência, você volta. Mas aqui você está sendo um elemento que vai estar causando confusão aqui dentro. Não pode causar confusão aqui dentro. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, todos os progressistas auxiliam o progresso, apressam esse movimento. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Então, serão úteis lá, né? Serão úteis lá. E ao longo do tempo, a grande massa vai mudar, mas vai sempre ficar um grupinho que é banido de novo. Até que cansem, né? Cansem desse movimento de transmigração forçada. Então a gente precisa entender que a lei natural, as leis naturais, elas estão embutidas em nós, como germe lá na nossa criação divina que nos escapa o processo. Ao longo do tempo, o princípio inteligente vai desenvolvendo as leis naturais, que são os instintos naturais. São leis que a gente segue, impulso para evoluir. E o animal, por exemplo, não consegue deter o instinto natural. Não consegue. Aquele instinto natural é o impulso para evoluir, para progredir, buscar o melhor. Certo? Então ele vai nos conduzindo para o bem. Chega na parte da razão, a gente começa a gostar da sensação conscientemente da sensação que o instinto traz. Começa, então, para nós o movimento de despertar da consciência que chegam aqueles que vão nos instruir quanto às leis. Quem são eles? Os exilados, que vêm de mundos avançados, que se encontram conosco na primitividade. Quando a gente já está precisando sair da animalidade. Quem é que vai encarnar para ajudar espíritos primitivos a conhecer as leis? São espíritos superiores? Não, são semelhantes. Não precisam. Semelhantes. Então, aí vem a beleza da evolução. Você não quer amar o próximo? Tudo bem, você pode continuar assim, mas aqui na Terra não pode mais não. É uma beleza mesmo, né? Tem muita coisa que foge aí do entendimento do homem, né? Mas é perfeita a lei de Deus, né? O livre-arbítrio é respeitado. Tem um impulso da evolução. Tem o livre-arbítrio.
Você quer continuar cultivando egoísmo? Você pode, só que não vai ser na Terra mais. Terra precisa avançar, você está atrasando o progresso da Terra. Aqui tem um basta, né? Então você vai para onde você vai poder praticar o egoísmo livremente. Aí o Espírito fala assim, oba. Só que lá não é diferente a situação, não é como aqui, entendeu? É mundo primitivo, raiz. Primitivo, raiz. Aqui você, o elemento vai lá no computador, minha amiga Maria Flor, pega lá os programas lá, desenvolve uma arma ali de ultramente sofisticada. Tem até impressora 3D que você imprime na hora. Lá no mundo primitivo, ele vai ter que inventar uma arma lá qualquer, entendeu? Primeiro vai ser um osso, porrete, daqui a pouco ele pega a pedra, bate uma pedra na outra assim para fazer alguma coisa, aí surge uma lasca. Aí ele pega essa lasca aqui, aí aquela lasca dá um corte nele assim sem querer, ó. Uma espada. Aí já começa, Estilingue. entendeu? Põe aqui na ponta de um pau, desenvolve a primeira arma. Vou colocar assim, né? Sua primeira arma sofisticada. 3D. Impressora 3D. Então, mas ali nesse processo milenar, aí o sentimento vai mudando, lentamente vai mudando. Então chamou o Senhor Deus, Adão. Aqui é o drama da consciência, a voz da consciência. Não é? Você está vindo para a reunião mediúnica no trânsito, aí você entra numa esparrela lá, xinga alguém, aí depois a voz da consciência, pô, você xingou o cara, você está indo para a reunião. Ué, paciência, já xinguei, já foi, não adianta ficar lamuriando, lamentando. Continua, eu volto para casa. Não, Continua, né? tem que ver. Se você for voltar para casa, você não vem. Não, você tem que vir, Tem ué. que ver. Você vai desenvolver a humildade, ó, eu xinguei o camarada ali. Não, mas é porque eu estou falando, é porque a gente comete muitos erros. É, Se a ué. gente for pensar nisso, Não vai fazer nada. Aí você vem para a reunião, faz uma oração, pede, né, desculpa mentalmente, vem para a reunião e segue a vida. A maioria não poderia nem estar na reunião mediúnica. A maioria não poderia nem Não, estar na reunião. eu ia fechar para nós a porta da redenção. Porque a reunião mediúnica é justamente para nos trabalhar. Né? Exatamente. A gente está sendo tratado, Não né? repetiu mesmo, né? A gente está sendo tratado. Nós estamos dando o exemplo, né? A gente lê os ensinamentos toda reunião, fala para os espíritos, nós estamos sendo tratados também. Não padrão. Exatamente. Então, e disse-lhe, onde estás? Ou nós podemos dizer assim, qual que é a sua faixa de evolução? Qual que é o seu grau de entendimento? Então, você já está na reunião mediúnica da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, convivendo com espíritos ali Não botou. de alta estirpe. Então você precisa melhorar a conduta. Precisa ter mais atenção, mais vigilância. Não é isso? É assim que vai funcionando. Lentamente a gente vai conseguindo melhorar. É lento o processo mesmo, é lento, porque se a gente conseguisse ouvir o mandamento não matarás e parar de matar, seria algo completamente esdrúxulo. Né? Não tem, ainda não tem condição. Tanto que tem a punição. Né? Tudo bem, você não conseguiu, mas você vai ficar aqui na cadeia um certo tempo aqui, vai refletir, privado, você vai ter a liberdade cerceada, que é o elemento pedagógico. O motorista no trânsito tem os pontos da carteira, elemento pedagógico, multa, elemento pedagógico. Então, no medida que o mundo vai avançando, e o caráter vai ficando mais maleável,
as penas vão sendo substituídas por penas alternativas. Certo? Avanço moral. Mas acontece que, como ainda tem muita barbárie na Terra, então precisa de haver um retrocesso. As leis têm que ser mais duras. Tem que endurecer mais um pouco. Porque não está o objetivo não está sendo conquistado. O processo educativo está falho, não estão conseguindo recuperar. Aí nós vamos analisar as cadeias como elas são. Então, é todo um sistema que precisa de ser melhorado, e isso vai levar tempo, não é? Até sanear o planeta como um todo. Transformar todas as prisões da Terra como as da Dinamarca, vai demorar. Não vai demorar? Vai demorar. E no processo também de julgamento, né? Tem falhas, porque você vê, tem pessoas que ficam, são condenadas e são inocentes. Mas tudo porque a humanidade é imperfeita, o sistema é imperfeito. Mas alguma relação há de Deve existir. ter. Não, tem de causa e efeito. Nada fica sem resposta. Causa e efeito. Tem um objetivo ali, que a gente não sabe. A aparente injustiça humana é aproveitada pela justiça divina. Mas possivelmente quem sofre o ato, mesmo que não tenha consciência integral, alguma resquício de consciência vai ter. Porque os espíritos... Se a lei está gravada... os espíritos selvagens, semi-civilizados, que estão aqui na Terra, em estágio de aprendizagem junto aos mais adiantados, que nós aqui atraímos, né? Certo? Mas nós somos mais adiantados. Eles já vão tendo um contato social aqui na Terra com leis que no mundo deles de origem ainda não tem. Então aqui eles vão ser o corretivo do egoísmo, né? Ou utilizando a linguagem do livro Voltei do irmão Jacó, corrosivo. Aqui eles são corrosivo do nosso caráter complexo. Corrosivo. Certo? Mas aqui eles já vão tendo um contato com leis que ainda não existem no mundo deles. Cadeia, punição, certo? Então eles vão para a cadeia, vão para a punição. Então isso já vai ficando gravado. É um processo para o despertamento também. Quando eles retornam para o mundo deles, natural, eles já vão levar uma bagagem no inconsciente de inovações. No tempo vão, junto com os mais adiantados que vão embora também, vai havendo uma engrenagem perfeita. Então é a solidariedade que há entre os mundos. É isso. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados pelo contato social. Nós aqui não podemos mais entrar nesse sistema da selvageria, da barbárie. Praticar, dar vazão a isso. Mesmo que uma hora... Ficar empolgado com guerras, porque a gente fica empolgado com guerras. Né? A gente fica empolgado. E tem gente que está sempre pro mal. Não podemos mais ficar empolgado com guerras, não, porque guerra é destruição. Né? Destruição da má índole. Quantos irmãos nossos estão passando pelo processo expiatório lá na Palestina, faixa de Gaza, por exemplo? Então, um processo doloroso, processo difícil. Então, aqui diz, onde estás, aí é uma chamada à nossa consciência, sindicância interior do nosso estado real. Então, os sentimentos nos ajudam quando a razão está desperta, os sentimentos nos ajudam a
fazer avaliar a aferição do nosso estado, que a razão vai ser acionada, automaticamente a razão vai se levantar, que é o Deus interno, se levantando e chamando, você já está no âmbito do espiritismo, ainda continua fazendo isso, então, certo? Precisa mudar. Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E ele diz que nós temos sempre chamado a atenção, é um diálogo na consciência, o diálogo ali sendo feito, é no nosso âmbito aí da consciência desperta. Ouvir a tua voz soar no jardim, porque na verdade cada um de nós é um jardim. Cada um de nós é um jardim. Isso não é ainda um jardim com muitas rosas, tem ainda muito espinho, né? Então o jardim tem rosa, mas tem espinho. Perceberam a dualidade? Tem rosa, mas tem espinho, né? Temos ótimos valores, mas temos valores ainda que representam dificuldade para o próximo. Que o espinho representa dificuldade para quem toca no espinho, né? A planta mesmo que tem o espinho, ela não sofre por causa do espinho. Então nós aqui... Mas acontece que o espinho, né? No nosso caso, o espinho ele é problema nosso. Ele traz o desconforto para nós no tempo. No tempo. Se nós não cuidamos de parar esse espinho, no tempo nós vamos ter convidados talvez pela dor, a mudar. Então aqui, cada um de nós é um jardim potencial, colocado no jardim por excelência, que é o mundo. Que é o mundo, que é um jardim, a terra aqui do tempo do mundo primitivo, era um jardim. Mas o jardim, ele traz as condições básicas para a felicidade. Os recursos para que nós possamos transformar o jardim no Éden, que é o objetivo. Então, o jardim é oferecido pela misericórdia divina para a nossa evolução, e o Éden é o nosso trabalho de melhoramento do jardim. Mas esse jardim, que é a terra que nós cremos que foi feito por Deus, sabemos que não foi feito por Deus. Porque Deus não exerce ação direta na matéria. O jardim é feito por nossos irmãos mais avançados, os Cristos, que constroem os mundos, de acordo com a diretriz divina, com a qual eles comungam pelo pensamento. Pelo pensamento. Então, eu estou falando isso por quê? Porque nós aqui elaboramos o Éden. O Éden é por nossa conta. Mas acontece que, no mundo de expiações e prova, nós transformamos o Éden numa prisão e num inferno para muita gente. Então a regeneração é o mundo do Éden estabelecido, na superfície da Terra como um todo. Então ainda vai demorar um pouco. Temos muitos problemas a resolver, não temos? Tráfico e uso de drogas, guerras aí, produção de armas, perversidade, crueldade, prostituição, fome, miséria, depredação ambiental, poluição. Não quer desanimar ninguém não, mas nós temos que ter a visão do todo
Porque nós temos muito trabalho a fazer aqui na Terra. E todos os que estão hoje aqui buscando melhorar essa situação são esses elementos aqui para os quais os espíritos chamam a atenção. São os que querem o progresso. São os que querem o progresso. Aqui, ó. Por meio do progresso moral, praticando a lei de Deus, o homem atrairá para a Terra. Então, todos os que estão aí, aqui, ó. Bendita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, todos que são progressistas, embora tem gente que não gosta dessa palavra, progressista, mas a palavra, todos que são progressistas estão lutando por um mundo melhor. Nós é que precisamos compreender qual que é a vontade de Deus. Um mundo melhor para todos. Né? Melhor para todos. Não só para a melhoria. Não só para alguns. Não é isso? Tem o poder distorcido, né? Exatamente. A luta diária é essa, né? Para tal progresso. Então tem muito trabalho a ser feito, né? Temos uma ferramenta extraordinária que é o Espiritismo. Nós estamos buscando aí melhorar esse jardim interior aí, que nós transformamos um elemento básico, natural, de primeira qualidade, que é o instinto, posto no coração com a realização de grandes coisas, em sentimentos torpes, em imperfeições. E o nosso trabalho hoje é de buscar essa transformação moral. Consequentemente, nós que transformados moralmente, seremos daqueles que naturalmente vamos praticar no mundo o bem e de nós para o mundo nós vamos melhorar o mundo de alguma maneira, certo? Semana que vem, então, a gente continua aí no versículo 10, porque nós temos que estudar ainda. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu.